Guys, what's going on? This is Victor Makins and welcome to Unit 9D. Então vamos lá para o 9D. Então veja bem, aqui a gente vai falar um pouco sobre cidades e esses aspectos, né? Então veja bem. Working groups discuss these questions. Do you live in a city or in the country? Então em inglês, quando a gente fala in a city, numa cidade. Quando a gente fala in the country, é claro que qualquer um aqui vai morar no país. Só que quando eu falo in the country, isso quer dizer no interior, né? In the country, ok? Ou então countryside. Do you like where you live? Why or why not? Would you like to move house? If yes, where to and why? Então veja bem, a número 2 pergunta, você gosta de onde você vive? Por quê? Ou por que não? Would you like to move house? Você gostaria de se mudar? Em inglês, muitas vezes a gente fala would you like to move? E esse house aqui ele se tornaria opcional, tá? If yes, where to and why? Então vamos lá. Do you live in a house or in the city? Essa pergunta aqui, ela começa com do, né? Então a gente já sabe de cara que é uma pergunta de sim ou não. Yes, I do. No, I don't. Do you live in a city or in the country? Só que aqui ela continuou, né? Vai ser uma pergunta de uma opção, né? Geralmente, quando a gente tem uma pergunta ali com do you like dogs? É de sim ou não. Só que nesse caso aqui, ele deu duas opções, né? Não duas, necessariamente de sim ou não. Então aqui eu colocaria I live in the country. E aqui também, isso aqui é muito subjetivo, né? Porque, por exemplo, se você mora em São Paulo, uma cidade como Lavras, né, que é onde eu resido no momento, ela é um interior. Só que se você mora numa cidade menor do que Lavras, então é claro que aí seu aspecto é um pouco diferente, né? Então, enfim, né? Do you live in the city or in the country? Você vai colocar I live in the city ou então I live in the country, ok? Agora, número 2, do you like where you live? Agora sim, é uma pergunta de sim ou não, né? Então, no meu caso, eu colocaria yes, I do. I like where I live. Se minha resposta for negativa, eu vou falar no, I don't, because there's too much pollution. Então, eu coloquei que eu não gosto de onde eu vivo, pois há muita poluição, né? E lembra que quando eu uso to em inglês, né, T-O-O, isso quer dizer que é de extremo. A gente vai ver isso aí em algumas aulas adiantes, né? Ele quer dizer, a palavra-chave seria até demais, né? E a última, would you like to move house? Você gostaria de se mudar? Então, no meu caso, eu colocaria no, I wouldn't, né? Como a gente iniciou a pergunta com would, eu também vou responder com would, né? No negativo, wouldn't. No, I would not. Se você colocaria que sim, né? Você gostaria de se mudar, aí você colocaria yes, I would. Aí você pode completar, né? Por exemplo, I would like or I want, né? I would like to live in a bigger house. Então, eu gostaria de viver numa casa maior, né? Bigger house, ok? E aí, veja aqui, ó. A gente até utilizou aqui o que a gente aprendeu de comparativos, né? Sim, eu gostaria de viver numa casa maior, que em inglês vai se dar como bigger, ok? Alright. Work in the same groups. Which of these sentences do you agree with? Give reasons if possible. Então, veja bem aqui. Eu vou dar um tempo para você analisar e colocar ali se você concorda ou discorda. Lembrando que se você concorda em inglês, a gente fala yes, I agree. Se você discorda, no, I don't agree. I disagree, né? Que você pode utilizar. So, number 1, people have an easier life in the country. E aqui é interessante a gente reparar sempre os comparativos que a gente vai encontrar aqui, né? Então, número 1, ela está falando que sim, que as pessoas possuem uma vida mais fácil no interior. Bom, pode ser que você concorde ou você discorde, né? Tem diferentes aspectos ali. Eu, pessoalmente, concordo, né? A vida na cidade, para fins de transporte e tantos outros problemas, né? Que acabam surgindo com uma massa de gente, né? Sempre vai ter ali mais problemas e tudo mais. Ó, number 2, it's more difficult to find jobs in the city. Aqui, ó, o comparativo nosso foi aqui more difficult, porque difficulter não existe. Então, isso quer dizer que é mais difícil encontrar cidades no interior, né? Eu, pessoalmente, concordo. Number 3, it's cheaper
to live in the country than the city. Então, aqui está falando que é mais barato viver no interior do que na cidade. Number 4. Public transport is better in the city. O transporte público, ele é melhor dentro da cidade, com certeza, né? Life in the city is more interesting. Repara que esse interessante em inglês, a gente não pronuncia interesting, é interesting, ok? Life in the city is more interesting. Então, a vida na cidade é mais interessante. Bom, aí vai da sua opinião em si, né? Number 6, the city is more dangerous for young people. Ó, more dangerous, outro comparativo aqui. More dangerous quer dizer mais perigoso. Então, a cidade é mais perigosa para pessoas jovens. Provavelmente, né? Mas depende também da cidade onde você se encontra, né? Então, veja bem, vamos colocar aqui, eu vou colocar a minha opinião sobre cada um em inglês, e nesse tempo eu gostaria que você fizesse o mesmo, alright? E feito isso, volta aqui pra gente fazer aqui juntos. Alright, guys, so number 1, people have an easier life in the country. Yeah, okay. I agree with that. Eu concordo com isso. It's more difficult to find jobs in the country. Mesma coisa aqui, né? I agree with that. It's cheaper to live in the country than the city. Sem dúvidas, é muito mais barato viver no interior do que na cidade, né? Public transport is better in the city. Com certeza, novamente. I agree with that. Life in the city is more interesting. Eu vou discordar, tá? Aqui eu até acho que seja mais interessante, mas só para mostrar aqui como que a gente colocaria uma frase discordando. A gente pode primeiro falar I'm sorry, I don't agree, ou então simplesmente I disagree with that. I disagree with that. Então eu discordo disso. And number 6, the city is more dangerous for young people. Yeah, okay. I agree with that. Então, eu concordo com isso. Alright? Então é isso, gente. Para fins de concordar e discordar, simplesmente isso, né? E é o que a gente vê muito em muitas conversas aí, que a gente vai utilizar bastante, né? Tendo uma conversa de bar ali com um estrangeiro, ou numa viagem, enfim. Agora vamos lá para alguns exemplos aqui, né? Alguns contextos, né? Falando aqui a respeito da cidade e do interior. Então vamos lá. Para iniciar aqui, você pode reparar que o título, né, se chama The Grass is Always Greener. A gente tem essa expressão, inclusive, em português, né? A gente fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então aqui está falando The grass is always greener. A grama é sempre mais verde, né? Aqui ele pegou a palavra green, que é verde, com o ER ele se torna um comparativo, mais verde, né? Então vamos ver. They say that the grass is always greener on the other side of the fence. But can moving house really solve your problems? We asked 2 people from different parts of the UK why they decided to change the way they live. Então veja bem, aqui está falando assim, ó. Eles falam, né, que a grama é sempre mais verde no outro lado do muro. Fence, em inglês, ele quer dizer um muro, tá? Mas, será que mudar de casa pode realmente solucionar seus problemas? Nós perguntamos 2 pessoas de diferentes partes do Reino Unido por que eles decidiram mudar o modo de viver. Agora vamos lá. O Barry Robson, então. Vamos ver o que o Barry tem a dizer. I moved to the city 2 years ago because I needed to get a job. I stopped looking for work in the country because there weren't any jobs. But when I moved here, I found one in the first week. I enjoy living in the city because there are more things to do in your free time. Life in the country can be quite boring. Also, public transport is a lot better in the city, so I don't need to have a car. But houses are more expensive, so generally the cost of living is about the same. Sometimes I hate living in the city. It's dirty, crowded, and noisy at night. And I'd like to go back to the country one day. When I'm old, I'd love to have a little place in the mountains where it's really quiet. Então vamos lá para o que o Barry falou. Ele diz aqui no começo que ele se mudou para a cidade 2 anos atrás porque ele precisava conseguir um emprego. Eu parei de procurar trabalho no interior porque não havia nenhum trabalho. Mas quando eu me mudei aqui, eu encontrei um na primeira semana.
né? Então, até aqui. Eu gosto de viver na cidade porque há mais coisas a fazer no seu tempo livre. A vida no interior pode ser bem tedioso, né? Quite boring aqui que ele coloca. Também, o transporte público é bem melhor na cidade, então eu não preciso ter um carro. Mas casas são mais caras, então geralmente o custo de vida é mais ou menos igual, né? Quando ele fala aqui about the same, esse about ele quer dizer que é por aí, né? Por volta daquilo. Então é bem parecido. Algumas vezes eu detesto viver na cidade. É sujo, é lotado e é barulhento à noite. E eu gostaria de ir de volta para o interior um dia. Quando eu for velho, eu gostaria de viver, eu amaria, né, aliás, ter um pequeno local nas montanhas, onde é muito silencioso. Então, o Barry aí, ele não gosta mesmo de barulho, né? E repara aqui uma coisa, ó, toda vez que ele usa I'd, né? I'd love to, deixa eu ver onde mais, I'd like to, ele sempre está demonstrando algo que ele gostaria, que ele amaria, né? Então é sempre bom a gente ficar atento à utilização ali do would. Agora veja bem aqui o meal price, né? Depois a gente vai ter algumas perguntas ali referente a isso. A month ago, I got a job as a national park manager, so we decided to sell our house in the city and move to the country. We want to have an easier life, and I'd like to spend more time with my family. I really enjoy spending time with my 2 children, but I only see them on Sundays at the moment. I work 6 days a week because you need to have a lot of money to live in the city. Everything's more expensive here, especially if you have children. But the kids aren't very happy about moving. They love living in the city. But my wife and I think the country is safer for them. Of course, teenagers like going out on their own, but it can be quite dangerous around here, especially at night. Então, veja bem, o Neil ele já tem outra visão aqui da cidade. Veja bem, ele está falando aqui no começo que um mês atrás ele conseguiu um emprego como o gerente do Parque Nacional. Então, nós decidimos vender a nossa casa na cidade e se mudar para o interior. Então, até aqui, tranquilo. Nós queremos ter uma vida mais fácil e eu gostaria de ter mais tempo com a minha família. Eu gosto muito de passar tempo com minhas 2 crianças, mas eu só vejo eles no domingo no momento. Então, até aqui, beleza. E repara aqui de novo, né, que ele usa ali o I'd like to, né, sempre mostrar algo que ele gostaria de fazer, realizar, enfim. E aí ele continua, ó. Eu trabalho 6 dias da semana porque eu preciso ter muito dinheiro para viver na cidade. Tudo é mais caro por aqui. Principalmente se você tem crianças. Então, em inglês, toda vez que a gente for falar principalmente... Bom, toda vez que a gente for falar aqui especialmente, né, e focando naquele assunto específico, a gente vai usar a palavra especially, ok? Então, por isso que ele fala ali, especially if you have children. Principalmente se você possui crianças, né, se você tem crianças. E aí ele continua, mas as crianças não estão muito felizes, né, com a mudança. Eles amam morar na cidade, mas a minha esposa e eu pensamos que o interior é mais seguro para eles. É claro, adolescentes, né, eles gostam de sair sozinhos. Quando a gente fala out on their own, né, on their own, ele sempre vai dar essa ideia de próprio, né, nesse caso aqui de solos ou sozinhos. Mas pode ser bem perigoso por aqui, especialmente à noite, né? Então, ali, de novo, ele usa especially. Então, agora, veja bem, a gente tem algumas perguntas a respeito desses 2 contextos, né? Então, vamos primeiro ver aqui as perguntas e depois a gente vai passar o tempo para que você consiga responder, antes da gente fazer aqui juntos. Então, número 1. When did the Price family decide to move house? Então, quando que a família Price decidiu mudar de casa? Number 2, why does Neil want to move to the country? Então, por que o Neil quer se mudar para o interior? How often does Neil see his children? Quão frequente que o Neil vê as suas crianças, né, as crianças dele? Do all the Price family want to move to the country? Então, a família Price toda quer se mudar para o interior? Was it easy for Barry to find a job in the city? Foi fácil para o Barry encontrar um trabalho na cidade? Has he got a car? E lembra que aqui a gente pode perguntar também como does he have a car? Ou seja, ele possui um carro? Does he sleep well, do you think? Então, ele dorme bem, você acha?
And where does he want to live in the future? Onde que ele quer viver no futuro? Alright? Então eu vou dar aqui um tempo para que você consiga respondê-las e já já você retorna para que a gente faça aqui juntos. Alright? Okay, so number 1. When did the Price family decide to move house? Bom, vamos ver aqui então quando que a família Price decidiu se mudar. E se a gente ver aqui logo no começo, ele fala, olha, a month ago I got a job as a national park manager, so we decided to sell our house in the city and move to the country. Então, para responder, a gente vai colocar aqui. The Price, vamos colocar aqui tudo por extenso, né, para a gente poder praticar aqui. Ó, the Price family decided, né, no passado, to move house, ou simplesmente to move, last month. Então, mês passado. Beleza? Claro que você pode colocar ali a month ago, ou então last month, conforme eu coloquei. Tanto faz. Number 2. Why does Neil want to move to the country? Então, por que o Neil ele quer se mudar para o interior? Né? Tem vários motivos ali que ele colocou, inclusive, né? A segurança, o preço, né? Entre outros aspectos. Mas, principalmente, o que ele disse aqui, ó, we want to have an easier life. Então, vamos colocar isso, tá? He, ou então, é claro, você pode colocar ali o nome dele, né? He wants to have an easier life. An easier life. Ele quer ter uma vida mais fácil, né? Mais tranquila. Number 3. How often does Neil see his children? Então, quão frequente, né, que ele vê as crianças dele? Veja bem, aqui ele diz que ele só vê eles um dia da semana. Olha só. I only see them on Sundays. Então, a gente vai colocar he sees his children, né? Ou então he sees them once a week. Once, ele quer dizer que é uma vez somente, né? Alright, number 4. Do all the Price family want to move to the country? Então, toda a família Price quer se mudar para o interior? E ele diz que não, né? Ele e a esposa querem, porém os filhos não querem, porque eles são adolescentes, né? Então, veja bem. Aqui a gente vai colocar no, they don't. E aí você pode colocar, né? Especificar. His children don't want to move. Ó, his children don't want to move. All right. Now, number 5. Was it easy for Barry to find a job in the city? Agora, estamos falando do Barry, né? No caso passado aqui que a gente tem. E aí, vamos analisar isso aqui com calma. Veja bem. A gente quer saber se o Barry, né, encontrou um trabalho fácil. E aí, ele conseguiu? Sim, de fato, veja bem. Aqui, ó, I stopped looking for work in the country because there weren't any jobs. Then I moved here and I found one in the first week. Então, ó, I moved here and I found one in the first week. Então, sim, ele encontrou trabalho e muito rápido, né? Na primeira semana, inclusive. Então, veja bem. A gente vai responder aqui, yes, it was. E aí, a gente vai colocar, ó, he found a job. Ele encontrou um trabalho na primeira semana, né? On the first week. Então, só pra gente deixar aqui bem completinho, né? A gente vai deixar assim. Aí a 6, has he got a car? Então, ele disse lá no contexto que ele não possui um carro. Então, no, he doesn't. No, he doesn't. E eu vou te mostrar isso aqui, inclusive. Veja bem. Aqui, ó, nesta parte aqui, ele diz que ele não tem um carro. Ó, I don't need to have a car. Né? Então, ele falou que o transporte público funciona bem e que ele não possui, ele não precisa ter um carro, né? Então, evidentemente, também ele não possui um. Number 7. Does he sleep well, do you think? Agora, essa pergunta aqui é com vocês. Aparentemente, pelo fato dele viver na cidade, né, que ele diz, ele não deve dormir muito bem, né? Porque ele gosta do silêncio e tudo mais. Então, a minha resposta aqui para o número 7 vai ser no, he doesn't. No, he doesn't. E aí eu vou justificar falando because he lives in the city. Because he lives in the city. Ok?
E é isso. E a 8 pergunta assim, ó, Where does he want to live in the future? Onde que ele quer viver no futuro? Ele quer justamente ir para as montanhas, né? Veja bem aqui, ó. Ele disse aqui no final, aqui, ó. When I'm old, I'd like to have a place in the mountains where it's really quiet. Então vamos colocar isso lá, né? A gente vai simplesmente falar que ele quer viver numa montanha. Justamente por não ter muito espaço, que eu vou colocar aqui embaixo da 8, tá? Where does he want to live in the future? He wants... Bom, deixa eu fazer o seguinte. Vamos apagar aqui essa parte, né? Que vai ficar mais fácil. E a gente vai responder aqui. He wants to live in the mountains. Então ele quer viver nas montanhas. He wants to live in the mountains, ok? Alright. Então, a respeito disso, a gente terminou. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos, utilizando agora going to, would like to e assim em diante, para você entender também quando utilizar o to, que é uma pergunta bem frequente aí dos alunos, né? Então, veja aqui, ó. Look at these sentences. What verb form comes after like? What verb form comes after apostrophe D, like? Teenagers like going out on their own. Então, os adolescentes, eles gostam de sair, né, por aí, sozinhos. I'd like to go back to the country one day. Então, veja bem que o I would, ele sempre vai utilizar I would like to, né? A gente sempre vai utilizar ali o to depois, né? Então, vamos lá. Find these verbs in the article. What verb form comes after them? Então, aqui a gente vai colocar esses verbos, né, que a gente tinha ali no contexto anterior e vai colocar ali o que vai vir após ele, né? Então, veja bem, o like, né? Quando a gente usa o like, a gente coloca ali o verbo ing após ele. Um exemplo aqui em cima, né? Teenagers like going out on their own, né? I like swimming. I like playing basketball, né? E também tem alguns macetes utilizando o to também, mas por enquanto vamos lembrar aqui dessa maneira, tá? Então, veja bem esses verbos aqui que a gente tem no quadro. Vamos primeiro lembrá-los, né? O primeiro deles é decide. Decide é decidir. Want é querer. Enjoy é aproveitar. Need é precisar. Love, amar. Stop, parar. Hate, detestar ou odiar. E would like or would love, né? Ou então simplesmente o apóstrofe love, isso quer dizer que você amaria, né? Então veja bem, se a gente usa uma frase utilizando decide, a gente vai colocar ali com o to. Então veja bem, I decided to study more. Eu decidi estudar mais. E se você olhar aqui no contexto, né, das frases anteriores, se você encontrar o decide, você vai ver justamente isso, que vai ter um to depois. Está bem aqui, ó. Opa. Decided to sell. Tá vendo? Ele não pode simplesmente decidir vender, como a gente fala em português. Em inglês, o contexto precisa ter decided to. E o verbo, inclusive, no passado, né? Ele decidiu a. Então, a gente vai colocar aqui o decide. Alright? Decide. Porque depois do decide, sempre vai vir o to após. O want é a mesma coisa. I want to study next year. I want to work in a better job, né? Eu quero alguma coisa, a gente sempre vai colocar ali o to após ele, a não ser, novamente, que seja um objeto, né? Por exemplo, eu falo assim, I want a new phone. Eu quero um novo telefone. Aqui não precisa colocar o to. Agora, com uma ação, I want to move. Eu quero me mudar, tá vendo? Sempre vai ter ali o to. Enjoy, a gente vai colocar com ing. Veja bem. I enjoy traveling. Né? Eu aproveito, eu gosto, né, de viajar. I enjoy swimming. Né? Eu gosto, eu aproveito nadar. E assim em diante. O need já vai vir aqui com to. I need to study more. I need to work more. Eu preciso estudar mais, eu preciso trabalhar mais. Né? Exemplos. E, de novo, se você colocar um substantivo, simplesmente vai vir um need. I need a new phone. Eu preciso de um novo telefone. Não tem necessidade do to. Mas com uma ação, aí já há. I love to, ok? O love, na verdade, ele pode vir nos dois, né? Ó,
I love to travel. Eu amo viajar. Então, com uma ação, a gente precisa obrigatoriamente ali do uso do to. Agora, se eu falo I love swimming, aí poderia vir nessa coluna aqui. Então, o love, por isso a gente vai colocar nas duas, tá? Então, eu amo natação, né? A atividade, swimming, aí vai vir como love. Stop. I need to stop working. Então, eu preciso de parar, encerrar, de trabalhar, né? O stop, ele vai vir sempre com verbos no ing. Já o hate, já é o contrário, né? I hate... não, desculpa, o hate também é a mesma coisa. Ó. I hate studying. Eu detesto estudar, né? Um exemplo, né? Então, o hate também vai vir com o verbo no ing. I hate studying, I hate swimming, enfim. Agora, o would e o would love, né? Como a gente já viu, ele vai vir aqui, junto com o would like, que é basicamente a mesma coisa, né? Então, o would, ou então apostrophe love, né? A gente vai colocar ali junto com o to após o uso, tá? Então, aqui eu vou te dar um tempo para responder esta parte aqui, que é justamente treinar essa parte, né? Então, veja bem. Fill in the gaps with the correct verb form of the verb in brackets. I like reading fashion magazines. Então, o verbo que ele nos deu foi read. Se a gente utilizar aqui o nosso quadro, a gente vai ver que o read, ele justamente precisaria do ing, né? I like reading. Não vai existir I like read to. Não existe. Alright? Então, eu vou dar aqui um tempo e já você retorna para a gente fazer isso aqui junto. Ok? Alright, guys. So, let's do this. Ó, my sister... Vou deixar aqui aberto, né? Tudo para que você consiga ver. My sister hates getting up early. Getting up early. Então, a minha irmã, ela detesta levantar cedo. I want to buy some new clothes. I want to buy. Ok? A gente pode ver que depois do want sempre vai ter o to, né? I want to buy. My son loves to play video games. Ou então, my son loves playing video games, o que faria mais sentido. My son loves playing video games. I need to find a new job. Eu preciso encontrar um novo emprego, trabalho, né? I'd like to go out this evening. Então, eu gostaria de sair, né, essa noite. Last night, Tim decided to leave his job. To leave. Então, o Jim, ele decidiu sair do trabalho dele, né? Ontem à noite. Já 8, ó, I'd love. Lembra que esse I'd love quer dizer I would, né? Eu amaria. I'd love to go to Australia. Então, a pessoa está falando que ela amaria ir à Austrália, né? Ela amaria essa hipótese. And number 9, my parents enjoy visiting new places. Visiting. Eles amam visitar novos locais, novos lugares. Number 10, I stopped smoking 3 years ago. I stopped smoking 3 years ago. Ok? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, volta ali no contexto, né? Nos textos também, e dê uma olhada para que você consiga verificar isso mais em prática, né? E vamos lá para mais um exercício. Agora, ó, fill in the gaps with the correct form of these verbs. Então, a mesma ideia, né? A gente vai colocar aqui com to ou com ing, né? Então, os verbos que a gente tem são live, que a gente já utilizou. I'd like to live in the USA. E a gente está falando aqui, ó, eu gostaria de viver nos Estados Unidos. I'd like to live in the USA, ok? Watch, que vem de assistir. Be, que é o verbo ser. Go to, irá. A gente sempre vai usar para um destino. Travel, que seria viajar, e buy, comprar, alright? Então aqui, novamente, eu vou te dar aqui um tempo para realizar isso, pode pausar aqui o vídeo e já você retorna para a gente fazer aqui juntos, alright? Okay, guys, let's do this together. I'd like to live in the USA. Number 1, done. Number 2, I like traveling by train. Traveling. Eu gosto de viajar por meio de trem. Number 3, I like going to the cinema. Going to, ok? Então, a pessoa gosta de ir ao cinema. Number 4, I'd like to buy a new computer. E aí tem gente também que pergunta assim, mas o like, né? A gente fala assim, I like dogs. A gente fala que a gente gosta de cachorros, não precisou de to.
aqui o que está acontecendo? A gente tem uma ação, por isso que estamos utilizando ali o to como conector. I'd like to buy, né? E depois do I would, que mostra ali uma situação hipotética, sempre vai precisar desse conector. Number 5. I like watching football on TV. Eu gosto de assistir a televisão, né? Ou futebol na televisão. And number 6. I'd like to be famous. A pessoa está falando que ela gostaria de ser famosa. Alright? Então é isso, pessoal. Com isso, encerramos aqui mais uma aula. Parabéns por ter chegado até aqui. E na aula seguinte, vamos então para a unidade 10. Alright? So I'll see you guys next time in Unit 10.